Bom, na verdade é assim, eu tenho uma história muito curiosa, né? Porque eu sou filho de franceses, né? E os meus pais voltaram, né? Meu pai foi para a guerra, voltou e conheceu minha mãe lá na França, veio para o Brasil e, ao chegar aqui, foi para o Rio Grande do Sul. Só que a minha mãe estava grávida, então minha mãe sempre dizia que eu tinha sido gerado no Rio de Janeiro, que é onde eles chegaram, depositado em São Paulo e criado no Rio Grande do Sul. Então eu fiquei 10 anos no Rio Grande do Sul, depois meu pai foi transferido para São Paulo, no interior de São Paulo, Porto Ferreira, e ficamos alguns anos lá. Depois eu vim para São Paulo, capital, e aí eu fui fazer o Santa Cruz. Entrei na época no ginásio, né? Fiz o Santa Cruz e Santa Cruz é um colégio muito humanista, né? E no final, para entrar na medicina, eu fiz ao mesmo tempo o terceiro colegial da época e depois ao mesmo tempo eu fazia o cursinho, o objetivo, né? Então aí entra uma história curiosa, né? Porque eu fiz o objetivo achando que Santa Cruz, ótima escola. Quando eu fiz o primeiro simulado, eu fui número 5.000 lá atrás, né? Falei, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa errada? Aí eu comecei a estudar que nem louco, né? E fui subindo, cheguei, consegui ficar entre os 100 primeiros, né? Aí eu fiz o vestibular, na época todo mundo fazia as opções, né? Tinha opção, a Paulista era a segunda opção por causa da USP, né? Quase todo mundo escolhia a USP como primeira opção. E acabou que eu entrei na escola, mas eu fiquei sabendo pela mãe de um amigo meu. E aí eu fui procurar no jornal e não achei meu nome. E procura dali, procura daqui, não achei. Fui para o Objetivo para ver, porque eles saíam as listas, né? Nessa época não tinha a internet, não tinha as listas online, né? Aí eu comecei a procurar e não achava, também no Objetivo, eu não achava o meu nome. Aí eu fiquei desesperado, né? Como é que a mãe do meu amigo tinha visto? E aí eu lembrei que eu fiz o exame em francês, porque na época podia fazer o exame em francês. Então foi aí que eu vi que tinha uma lista separada de quem tinha feito francês e quem tinha entrado. Eu tinha ido lá bem cedinho, e tinham 4 pessoas, na verdade. Eu, um amigo meu e mais 2 outras pessoas que estavam lá. Aí quando eu vi o meu nome, lógico, né, eu fiquei super feliz, comecei a dar pulo, né? E veio o sujeito que estava ali do lado e perguntou, onde é que você entrou, o que você é e tal. Falei, entrei na Escola Paulista, então vem aqui. Era um veterano da escola. E o veterano era o Macunaíma. Eu não lembro mais o nome dele. E aí ele me pegou e ali mesmo já rasparam o meu cabelo, já me trouxeram aqui para a escola e, obviamente, me levaram para anatomia, né? Pega osso, põe no bolso e coisa desse tipo, né? Aquelas coisas de trote, que na época tinha um trote relativamente grande, mas no final das contas eu voltei para casa já todo pintado, enfim, já era a Escola Paulista de Medicina, né? E para mim foi assim, super legal, porque assim, meu pai não acreditava que eu fosse entrar nessa primeira leva, né? Logo de cara, no primeiro exame que eu fiz já entrar, era dificílimo de entrar, né? E a relação era muito alta, né? Eu acho que era 1 para 100 ou qualquer coisa do tipo, né? Bom, então eu acabei entrando na escola e fiz os 6 anos, os primeiros 2 anos foram... Logo no começo, assim, foi bastante complicado, porque é uma transição...
A gente vem de um cursinho onde as aulas são todas mastigadas, todas muito bonitas, muito bem elaboradas, muito bem feitas, e a gente entra na escola e tem que descobrir por si só que você tem que estudar, né? E isso, assim, não é que é uma decepção, mas você espera um plano didático muito pesado, muito bonito, muito bem feito, mas a universidade é outra coisa, você tem que aprender a se virar, né? Então, o começo foi um pouco turbulento. Além disso, eu tinha começado a fazer remo, né? E a gente ia todo dia às 4 horas da manhã na raia da Universidade de São Paulo, né? Então eu chegava para a escola e dormia. As primeiras 2 aulas eu dormia, né? E eu comecei a ir mal, né? Porque, lógico, eu não assistia, metade das aulas eu não assistia, então eu tive que desistir do remo porque eu não estava aguentando e acabei ficando para estudar, né? Aí entra um pouco de história pessoal, né? Porque naquela época, biomédico e médico eram cursos paralelos dados juntos, medicina e biomedicina na mesma sala, divididos em vários grupos, mas eram na mesma sala. E aí nessa época eu conheci a Tereza, né? Que era biomédica, e acabamos namorando, casamos e estamos casados até hoje. Lembrando que eu me formei em 1978. Eu não me apresentei, mas eu sou o Gilles Landmann. E hoje eu sou professor lá na patologia, professor adjunto na patologia. Bom, essa pequena história pessoal aí da Maria Tereza Landmann. A Tereza talvez vocês conheçam, é a coordenadora da Câmara de Graduação hoje em dia, né? E ela ficou, desde aquela época, ela ficou na escola. A minha história, depois de ter feito toda a escola, tive vários professores que marcaram, evidentemente, né? Na básica, a pessoa que mais marcou foi o professor Ribeiro do Vale, né? Que era um mineiro lá do lado da Pampulha, né? Assim que se chamava aquele, onde tinha, em frente à biblioteca lá, né? O predinho. Então, assim, foi uma experiência interessante, porque eu tive bastante contato com a farmaco, até por força de que também a Tereza estava interessada em farmaco. E o Ribeiro do Vale era uma pessoa extremamente interessante e muito culto, né? Uma pessoa marcante e bem mineiro, né? Ele tinha uns ditados muito interessantes. Um deles era coruja que não gaba o toco, fogo nela, né? Ou seja, se você não se promover, ou se você não promover a instituição que você está, evidentemente ela não aparece, né? E isso acaba ficando marcado, né, com a gente. Com o risco de incorrer em esquecimentos, evidentemente teve vários professores que marcaram a gente. É muito difícil a gente lembrar de todos, mas para mim marcaram muito o pessoal da cirurgia torácica, que eu quase fiz, né? O Galucci, que era uma pessoa extremamente culta, que também era o professor titular, que marcou profundamente a gente, o Enio Búfalo nessa época. E no 3º ano, depois de ter feito patologia, eu acabei sendo monitor na patologia. Então eu fiquei do 3º ano ao 6º ano como monitor. E monitoria na patologia, lógico que eu tive contato com todos os professores que estavam lá. Professor Michalani, professor Miguel Burnier, o Oswaldo Genotti, o Antônio Correa Alves, esses 2 últimos falecidos já, o professor Michalani, evidentemente, né, que era o professor titular.
Mas a gente teve uma formação muito interessante, muito boa, porque como a gente tinha que fazer monitoria, a gente tinha que fazer macroscopia, né? Então a gente acabou fazendo, meio que fazendo um pouco da profissão de patologista em sendo aluno, né? E com isso a gente aprendeu muito, porque a gente ia para reuniões, discutia muita medicina e aprendeu muita coisa nessa época, né? Tem que fazer reverência também à professora Anisa, que era a mãe de todos, né? Quando a gente tinha aula de patologia, no finalzinho ela sempre dava uma dica para a gente do que ia cair na prova, né? Então, ela nos ajudava profundamente e era muito simpática, muito boa pessoa. Aí tinha a Franci, que evidentemente hoje aposentada, mas ela foi também muito marcante para a gente fazer patologia pediátrica, né? Bom, com essa história eu acabei me dirigindo à patologia e aí abriu, no meu 6º ano, abriu a residência de patologia que não existia na época. Então, entrou um grupo de médicos como R1s, eu e o Luiz Antônio Ribeiro de Moura, que faz nefropatologia hoje aqui no Hospital do Rim, né? Éramos monitores e a gente ficava ensinando os residentes a fazer macroscopia, porque a gente já tinha experiência, né? Isso gerou um certo desconforto com os residentes, porque afinal de contas a gente estava tomando o lugar de residente. E acabou que no final foi decidido que quem tocava macro eram os residentes e não os monitores. Isso mudou um pouquinho a relação dos monitores com a patologia. De qualquer maneira, a gente aprendeu um monte, né? Bom, no exame de residência, existiam 2 vagas. Uma vaga foi preenchida pelo Mitinobo, que tinha acabado de chegar do Exército, então era uma vaga reservada, e a outra era a que estava disponível para o concurso. Eu acabei prestando o concurso, entrei, fizemos residência, 2 anos de residência. Nessa época de formação foram muito importantes essas pessoas que eu falei já da patologia para a minha formação. Bom, aí começa um pouquinho da minha história fora. Eu fiquei como professor, depois eu terminei a residência, eu fiquei como professor voluntário até 1986, mais ou menos. Fiz a residência de 78 a 80, e de 80 a 86 eu fiquei meio como voluntário, existia essa possibilidade, a gente dava aula de macroscopia, de micro, enfim, fazia a parte mais básica do ensino, né? Eu acabei fazendo o meu mestrado na imunologia, no departamento de patologia e imunologia, e aí foi que mudou totalmente a minha vida, porque na patologia não existia doutorado, eu fui fazer doutorado na USP. E aí a minha vida, eu saí da escola, perdi completamente o contato com a escola e fui fazer meu doutorado na USP, e aí muda um pouquinho o meu perfil, porque primeiro eu fui fazer, na época eu fazia patologia de pulmão e coração, e fui conversar com o Paulo Hilário Saldiva, que vocês devem conhecer, o Pepino, que é hoje muito reconhecido pelo seu estudo de poluição. Mas ele era patologista pulmonar. Fui fazer tese de patologia pulmonar e cheguei lá. Acontece que no meio do meu doutorado surgiu uma oportunidade fantástica, e eu já estava fazendo pele, né? Uma fantástica de ir para os Estados Unidos.
Eu conheci um professor lá nos Estados Unidos, ele me convidou para, na verdade eu falei que eu queria ir para os Estados Unidos, nós acabamos indo, a Tereza e eu, para Baltimore. E ficamos 2 anos, eu na Hopkins e a Tereza na Universidade de Maryland. Isso mostra que a gente tinha uma formação bastante pesada, muito boa, que permitia que a gente tivesse acesso a pessoas de alto nível e que nos permitiram, então, a gente fazer. Então, eu fui para lá, não para fazer pulmão, mas para fazer pele, porque eu já vinha fazendo pele na minha vida privada. Eu tinha ido trabalhar num laboratório particular, que é do professor Cardoso de Almeida, e lá eu acabei fazendo um pouco de especialização em pele e nos Estados Unidos eu fiquei 2 anos fazendo isso. E aí a minha volta foi assim, ao voltar, eu fui contratado na USP, né? Fiquei 5 anos como contratado professor lá da faculdade. As pessoas vão brincar que eu virei porco, né? É uma brincadeira, mas assim, isso foi muito bom porque a gente enxerga também o outro lado, né? A gente é muito ufanista em relação à nossa escola, mas todo mundo tem o que dar de conhecimento para alguém. E você ter uma certa diversidade, isso é muito importante para a formação de qualquer um. Para você não ter um viés de formação exclusivo de um lado ou de outro, porque todo mundo tem alguma coisa a contribuir. Então, essa rixa de brincadeira, na verdade, esse nosso embate com a USP é muito salutar, porque com isso a gente se desenvolve e eu tenho excelentes amigos lá e patologistas ótimos, clínicos ótimos, gente muito boa e essa relação acaba sendo muito profícua, né? Bom, no meio do caminho, quando eu voltei, eu acabei sendo convidado para trabalhar no Hospital do Câncer. Veja a volta que eu dei para voltar para a escola. Desculpa eu ter que contar toda essa história, mas... e eu fui convidado pelo professor Paulo Cardoso de Almeida, que era o filho do Cardoso de Almeida, onde eu tinha trabalhado antes, né? E acabei ficando lá no Hospital AC Camargo, antigamente chamado Hospital do Câncer, por 16 anos. E lá eu fiz toda a formação de oncologia, né? E depois desses 16 anos, claro que eu fui fazendo a minha formação inclusive de pesquisa, todo o meu desenvolvimento de pesquisa acabou saindo por lá. E eu fiz muitas relações externas com muita gente, já que eu tinha ido para os Estados Unidos, lá no AC Camargo eu participava do grupo da OMS para melanoma, enfim, fiz um currículo até bastante interessante nesse sentido de boas relações no exterior. Quando eu terminei o meu trabalho lá no AC Camargo, eu saí e logo em seguida abri um concurso para a escola. E eu prestei o concurso e entrei na escola. Voltei para a escola, para as origens, né? Então veja que assim, eu dei uma volta muito grande e voltei para o departamento de patologia. O departamento continuava mais ou menos similar ao que tinha, só que tinham mudado alguns professores, ainda estava no final do trabalho do professor Marcelo Franco, que já estava quase se aposentando, né? Já não tão bem de saúde, e pouco tempo depois ele faleceu. Nesse período, eu voltei para cá em 2010, né? Então, neste período, foi muito interessante porque eu acabei ajudando a tocar a pós-graduação. Então, assim, foi bom porque, como eu vinha de uma formação boa lá do AC Camargo de montagem da pós-graduação, eu tentei contribuir com a minha parte. Acabei sendo coordenador da pós-graduação da patologia por 2 mandatos, né?
de, de 3 anos. E aí eu consegui entrar de novo, porque eu tinha perdido muito, né? Eu já desconhecia alguns dos pequenos, dos professores mais novos. Imagina, eu fiquei quase, quanto tempo? Mais de, pelo menos uns 20 anos fora da escola, né? E é claro que a escola mudou. Eu saí da escola como Escola Paulista de Medicina e voltei como Universidade Federal de São Paulo. Então, aí, como eu estava dizendo, eu saí Escola Paulista de Medicina, que era uma pequena escola, chamada Escolinha, né? Para entrar para uma universidade que tem 16 mil alunos. Nós tínhamos o quê? Não chegava, dava mil alunos, se é que tinha, não chegava a isso. O número de professores era relativamente pequeno, e foi uma mudança muito grande, porque a universidade transformou a escola numa coisa muito grande. E a gente teve que mudar, inclusive, a forma de se expressar, a forma de colocar. Né? A gente colocava sempre, Escola Paulista, eu sou da Escola Paulista de Medicina. Hoje a gente tem que falar Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Se isso foi bom no sentido de ampliar a capacidade da universidade de relações de vários tipos e de multidisciplinaridade, por outro lado, trouxe vários problemas, né? Problemas de número como cresceu muito rapidamente os números de verba para ser colocada para a universidade teve que ser dividida com mais gente. Isso trouxe menos capacidade de investimento e, por outro lado, trouxe a diversidade, que eu acho que é extremamente importante, no sentido de a gente ter relações com várias áreas. E é isso que é o legal da universidade, né? Ser universal, né? E o ser universal eu acho que é muito importante desde que a gente consiga fazer as relações entre os vários setores, né? Poder conversar com o campus lá de Santos, de Diadema, de São José dos Campos, isso tudo permite que a gente tenha um alcance muito maior de formação, inclusive de pesquisa, se a gente pudesse ter uma relação bastante próxima. E é isso que está se tentando, aos pouquinhos, fazer. Essa nossa comunidade de Escola Paulista de Medicina, ela era muito unida, muito fechada em si mesma, né? E permitia que a gente conhecesse todo mundo. Hoje a gente não conhece todo mundo, nem é possível conhecer todo mundo. Então, bom, essa é uma parte que eu notei a diferença muito grande, né, porque eu acho que foi importante. Depois, quando eu entrei na escola, a gente fez uma coisa que eu acho que assim, eu entrei com um projeto específico. Eu queria montar um laboratório de pesquisa multiusuário no departamento de patologia, e eu queria, até por desafio, que durante o concurso para entrar na escola, eu fui desafiado a montar um biobanco. Biobanco é uma estrutura que permite que a gente guarde material congelado, biológico, humano, para que hajam pesquisas futuras. Então, se a gente tiver um monte de material guardado lá, quem quiser vai lá e pede material e faz pesquisa com material de altíssima qualidade. Bom, como eu entrei, o professor Arnaldo Colombo estava de pró-reitor de pós-graduação na época, eu fui conversar com ele e eles tinham uma ideia de fazer um biobanco. Eu acabei fazendo um projeto FINEP junto com eles e a escola ganhou uma verba relativamente grande
para montar várias coisas, entre elas o biobanco, né? Mas isso foi em 2011 e a gente demorou 10 anos para conseguir montar o biobanco, que hoje está funcionando, graças a várias verbas, né? Verbas da FINEP, depois de RT e FAPESP, de OCC do campus, o campus também doou, o Hospital São Paulo doou um gerador, teve projetos da FAPESP temático, mais recentemente, que ajudam o biobanco, e no final das contas ele acabou sendo desenvolvido no meio da pandemia. E isto é uma coisa muito interessante, porque no meio da pandemia o biobanco, todas as coisas pararam e o biobanco cresceu, porque entrou lá no biobanco, começaram a entrar lá no biobanco amostras de sangue de Covid, de pessoal que estava com Covid, de todas as pesquisas que estavam se desenvolvendo dentro da universidade, e acabou que em um ano a gente acabou coletando aproximadamente 6.000 amostras, né, que estão disponíveis para a comunidade para uso na pesquisa. Então isso foi, assim, foi uma realização muito grande de saber que o projeto que eu tinha elaborado em 2010 acabou funcionando. O biobanco hoje está lá no esqueleto, né, no prédio 1 de pesquisa, no primeiro andar, e está montado como manda o figurino, né? Ele tem todas as especificações para um biobanco de alta qualidade, né? Eu fiquei muito orgulhoso, na verdade, de ter conseguido fazer isso. E o laboratório multiusuário acabou saindo também lá na patologia, e a gente acabou montando um laboratóriozinho bastante interessante. Então, dentro da escola, ao voltar para cá, eu procurei trazer todo o conhecimento que eu tive de fora, né? Porque houve uma mudança muito grande das pessoas que estavam na escola e, ao mesmo tempo, me foi permitido trazer algumas coisas que eu achava que eu tinha aprendido a fazer. O biobanco era um deles, né? Como eu estava lá no AC Camargo, lá foi criado um dos primeiros biobancos do país, né? O primeiro acho que era do INCA, o segundo era lá do AC Camargo. Hoje lá tem 120.000 amostras, ou mais, talvez. Mas isso foi há 20 anos atrás, então a gente estava muito atrasado aqui na escola para ter um biobanco, e a gente conseguiu então montar isso. Ter feito a escola, eu acho que foi muito importante do ponto de vista de formação, porque primeiro, a formação que a gente teve de graduação foi extremamente forte, a gente aprendeu muito, a escola era muito forte na parte clínica, mas a básica tinha muita pesquisa com gente de altíssimo, né? O Léo Prado, o Ribeiro do Vale, o Paiva da biofísica, tinha gente muito boa. E na clínica, gente excepcional, né? Gente muito bem formada e que tinham o prazer de ensinar. E isso era muito importante para a gente, porque esse contato físico desculpem, com esse contato físico e esse prazer de trabalhar na escola, e a escola sempre teve problemas, o hospital sempre teve. A gente fala hoje que está faltando dinheiro, mas isso sempre foi um problema na escola, porque as verbas públicas para universidades e para escolas nunca foram muito grandes, né? Então todo mundo amava muito a escola e tinha um prazer enorme de ensinar, e isso foi muito forte. A minha residência foi muito boa e me permitiu que eu conseguisse desenvolver um trabalho muito bom. Tanto que quando eu fui lá para fora, o pessoal achava,
eu não tive nenhuma dificuldade de me relacionar com as pessoas e acabou que eu fiquei tendo um relacionamento bastante bom. Só para terminar, eu me sinto um pouco desconfortável de ficar falando muito de mim, mas eu acho que isso é importante para os mais novos, né? O fato de ter saído fez uma diferença muito grande na minha formação. Permitiu que eu tivesse um relacionamento muito grande e hoje eu tenho um relacionamento, na área que eu trabalho, eu acabei trabalhando só com pele, né, com patologia de pele. A minha especialidade é lesões pigmentadas de melanoma e pintas, enfim, todas essas lesões cutâneas. E por conta do trabalho que a gente desenvolveu, eu fui envolvido num grupo internacional de estudo de melanoma com os maiores patologistas do mundo, que se reúnem uma vez por ano para discutir. E creio que por conta disso eu acabei sendo convidado para escrever capítulos no livro da OMS de patologia de pele, o que é uma honra enorme, uma honra muito grande, porque assim, latino-americanos praticamente não tem, e isso com certeza é fruto de uma formação muito boa que a gente teve. Então, assim, coisas que eu quero dizer para os mais novos. Primeiro, não tenha medo primeiro, lógico que tem que estudar muito, tem que fazer uma residência boa, mas não tenha medo de sair. Tem que sair sim, porque você aprende a ver como o mundo lá fora não é tão diferente quanto o nosso, mas você faz relações com as pessoas lá fora que vão permitir que a nossa instituição seja reconhecida lá fora. Então, quer dizer, não sou eu que estou lá, mas é a Escola Paulista de Medicina que está lá, que é a Universidade Federal de São Paulo, que está fora sendo representada por um membro da nossa comunidade. Então, isso é muito importante. Segundo, que eu acho que é importante para os jovens, não queira ganhar dinheiro logo de cara. A turma se forma, faz a residência, não, quero ganhar dinheiro já faz tanto tempo que eu estou estudando, não aguento mais. Gente, a melhor época para fazer uma formação de peso e que ninguém tira é a época, é continuar estudando sempre, mas fazer mestrado, fazer doutorado, isso é só para gente acadêmica. Não é isso, não. É porque isso é um outro tipo de formação que permite que você tenha espírito crítico, que você estude muito, e que essa sua formação vai permitir que você esteja no extrato dos melhores médicos possíveis. E isso ninguém tira. E o dinheiro é consequência. Então, o mais importante do que tudo é ter uma formação muito bem feita. Isso é talvez o recado mais importante. Fique em cima do seu estudo, porque se você não o desenvolver, você acaba ficando para trás. Segunda coisa, faça algumas coisas que não sejam só medicina. Então, eu desenvolvi algumas coisas nesse sentido, né? Acho que vocês devem ter visto, né? A gente tem um grupo de música. Eu toco piano e às vezes eu inclusive desenvolvi aqui no hospital e fiz a chamada quarta musical, que infelizmente teve que parar por causa da pandemia, mas toda quarta-feira a gente trazia músicos daqui da comunidade, gente que toca aqui, ou gente de fora que vinham, músicos profissionais que vinham e iam lá no 15º andar do hospital, onde tem um piano lindo, maravilhoso, e que a gente fazia toda quarta-feira uma espécie de um sarau, vamos colocar assim, e que é muito bom, porque isso traz o aspecto lúdico, né? E a atividade cultural eu acho que é extremamente importante. Então tem
o grupo de extensão tem grupos culturais, então teve exposição de pintura, teve exposição de arte, acho que deveria ter poesia também, enfim, coisas que não sejam só medicina, mas que fazem com que a gente seja mais humano e mais aberto, que eu acho que é o outro lado, que é a mesma coisa. Faça esporte, lógico, vai para intermédio. Uma das coisas mais legais que eu tive na minha vida foi ter ido para a Intermed, ter ganho a Intermed em Marília. Foi assim, foi uma coisa, porque isso juntou todo mundo, né? Aliás, só fazer um último parênteses, né? Que o meu amigo Venâncio me ouça. O Venâncio é o patologista, hoje é o titular lá da USP, né? E a gente jogava tênis. Eu jogava tênis na época, né? Então eu joguei pela Intermed e o Venâncio era quem jogava tênis por eles. Ele era excelente jogador, né? E acabou que nós ganhamos, acabei ganhando dele, ganhamos a Intermed. Pelo menos no tênis a gente ganhou, e na época a gente ganhou em Marília, a gente ganhou toda a Intermed, né? Ganhamos por conta da torcida que ficou atrás do Venâncio, se enchendo ele ficou nervoso e acabou perdendo o jogo, né? Então, e aí hoje em dia, há muito pouco tempo atrás, a gente foi jogar de novo, nós nos encontramos no congresso, fomos jogar de novo, ele falou, agora você vai perder, e ele acabou perdendo de novo. Então foi muito engraçado que hoje em dia a gente tem uma relação muito boa, nós somos grandes amigos, mas fica essa história, né? Faz intermédio também, isso é uma boa lembrança, né? Enfim, eu acho que eu falei muito de mim, mas eu devo muito para a escola. Se você quiser despedir, agradecer. Então, de qualquer maneira, eu queria primeiro agradecer a SPDM por fazer esse trabalho tão bonito. Agradecer a Solange, que está aqui perdendo um pouquinho do seu tempo, mas ganhando em conhecimento da história da escola, que eu acho que é muito, muito importante. E esse é um trabalho que eu acho que excepcional de a gente saber um pouco da história da escola e guardar isso em arquivos, porque lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer e sempre é muito importante ter a perspectiva histórica do que aconteceu na escola. Então, eu considero extremamente importante que se resgate a escola, a história da escola. E evidentemente eu tenho que agradecer a muita gente, eu não vou citar nomes porque eu tive uma formação muito, muito eclética de muita gente, mas agradecer a Escola Paulista de Medicina pela minha formação, tanto graduada quanto pós-graduada. Agradecer à universidade no sentido do apoio que eu tive para o desenvolvimento dessas coisas todas que eu falei que eu fiz, né? O Biobanco não existiria se eu não tivesse o apoio da escola, do Campus São Paulo, da universidade e das pessoas que me apoiaram, né? As pró-reitorias todas, né? Desde a época do Arnaldo Colombo, do Reinaldo Salomão, da Maria Lúcia, agora me fugiu o sobrenome dela, Formigoni, da Maria Lúcia Formigoni, agora mais recentemente o Esper Cavalheiro, e por último a Lia Bittencourt, que é a última pró-reitora, que todos eles me apoiaram de uma forma praticamente sem restrições, né? Então eu acho que isso tudo fez com que eu conseguisse desenvolver um trabalho que eu espero que contribua pelo menos um pouquinho para o desenvolvimento da Unifesp e especialmente da Escola Paulista de Medicina.